Olá, meus amigos, minhas amigas. Mais uma vez eu estou aqui com o compromisso de passar para vocês informações sobre o direito previdenciário, porque esse é o canal da educação previdenciária. Hoje nós vamos falar da última lei, a última atualização previdenciária mais importante no nosso cenário do Brasil, porque ela trouxe variadas modificações em aspectos da perícias, para as perícias judiciais, laudos periciais, mas também com relação ao cálculo das aposentadorias. Então, a minha proposta aqui é trazer para vocês uma linguagem bem simples o que vai importar na vida de cada um, para quem está num trâmite de aposentadoria ou para quem ainda vai buscar este processo de aposentadoria. Eu sou a Juliane Penteado e você está aqui no meu canal da Educação Previdenciária. Então vamos lá. A Lei 14.331 de 2022, ela traz importantes modificações. A primeira delas que eu vou tratar aqui é o cálculo das aposentadorias. E eu vou fazer aqui um breve histórico para que você entenda por que isso muda, o que isso tem a ver. Aí falam muito de divisor mínimo, contribuição única, afinal de contas, o que se trata tudo isso, né? São linguagens muitas vezes que ficam difíceis para que o público em geral compreenda. Até 1999, nós não tínhamos esse divisor mínimo na média aritmética das aposentadorias. Não sei se você vai se lembrar, antigamente, as pessoas para se aposentar, elas buscavam os últimos 36 meses. Se você é mais antigo, você vai se lembrar disso. Calculava-se os últimos 36 meses, os últimos 3 anos, fazia uma média, era aquele o valor da aposentadoria. Quando veio a Lei 9876 de 99, ela trouxe uma alteração, disse não, agora a gente precisa preservar o equilíbrio financeiro e atuarial. O que é isso? É cuidar dessa solidariedade, assim, senão todo mundo vai pagar muito alto nos últimos 3 anos para aposentar melhor, só que a vida toda anteriormente pagou menos. Então, para que isso não ficasse, burlar esse sistema que tem que ter uma preocupação com o financeiro, criou-se isso na Lei 9876/99, criando um mínimo divisor para a média aritmética das maiores contribuições a partir de julho de 94. Tanto é que a revisão da vida toda, ela vem por conta dessa alteração, dessa regra de transição da Lei 9876. Mas vamos deixar a revisão da vida toda para lá. Focar no divisor mínimo. Pois bem, 60% a partir de julho de 94. Julho de 94 até a data em que vai se requerer a aposentadoria, nós chamamos de PBC, que é o período básico de cálculo. Isso significa que a gente só usa o PBC para fazer o cálculo da média. Os valores anteriores não entram no cálculo. Os valores anteriores entram para tempo de contribuição, tempo para considerar o requisito e não para calcular a renda. Então, calculava-se 60%. Se uma pessoa de julho de 94 em diante, até a data em que ele fosse requerer aposentadoria, você precisa contar quantos meses isso se dá. O divisor mínimo seria 60% daquele número de meses. O que aconteceu com a reforma da Previdência? A reforma da Previdência, talvez por um lapso, talvez por um esquecimento, talvez por uma falha, acabou que não incluiu o divisor mínimo nas novas regras. Então, isso facilitou para que houvesse essa estratégia de se utilizar a chamada contribuição única, né? Descartando os valores que fossem superiores a 35 anos de contribuição para o homem e 30 da mulher, ou 15 anos de contribuição quando se tratava de aposentadoria por idade, para que com uma única contribuição no PBC a pessoa pudesse se aposentar com o teto. É claro que uma pessoa nessas condições não é tão fácil de encontrar, porque essa pessoa tem que ter tido o requisito de 15 anos de tempo de contribuição até julho de 94, porque senão essa estratégia não daria certo. Como houve esta falha ou esse esquecimento, não sabemos exatamente o que houve, mas me parece que foi um certo esquecimento sim do legislador. A minha opinião é que isso não foi observado, passou batido.
aprovou-se a reforma da Previdência. Nós tivemos aí esses últimos 2, quase 3 anos de possibilidades de se utilizar dessa regra do descarte e posteriormente, possivelmente, a contribuição única para o cálculo de uma renda com teto. Perceberam? Isso aconteceu, só que com essa nova regra, com essa nova lei, que foi agora publicada no dia 4 de maio de 2022, é a Lei 14.331, isso deixa de acontecer. Então, o tal milagre da contribuição única não mais vai ser possível, porque a partir de agora nós temos um novo divisor mínimo. A diferença é que o divisor mínimo não foi determinado em percentual, e sim em um número X de contribuições de 108 meses. Ou seja, vamos fazer um exemplo para ficar bem claro. Você vai, suponhamos uma pessoa que lá no PBC de julho de 94 até agora, maio de 2022, então computa-se até abril de 2022, o último mês em que houve o recolhimento, a inserção para o PBC e o cálculo da aposentadoria. Esse período de julho de 94 até abril de 2022 dá 333 meses, certo? Então, se você vai fazer média, como que se faz média? Você pega todos os salários desse período, atualiza, multiplica, soma, todos esses salários, soma todos esses salários e divide pelo número de meses de igual período, que seria os 333. Só que nem todo mundo teve 333 meses devidamente pagos, principalmente nos últimos tempos. Nós sabemos que o desemprego está muito alto, Nós tivemos uma pandemia que ainda existe, mas que o isolamento maior não possibilitou que as pessoas tivessem emprego e trabalho. Então, muita gente não contribuiu. E o que vai acontecer? Com essas lacunas, isso cria uma defasagem para a média aritmética. Então, por conta desse equilíbrio financeiro e atuarial e o princípio da solidariedade, que são princípios principais, primordiais dentro do direito previdenciário, é que o divisor mínimo vem. Então, vamos lá. Suponhamos que esta pessoa que eu citei, de julho de 94 a abril de 2022, ele tenha apenas 130 contribuições pagas. Ele pagou 130, ele não pagou os 333 meses, mas ele tem 130. Nessas 130, você vai dividir então os salários todos atualizados monetariamente e dividir por 130. Por quê? Porque 130 é maior que 108, que é o divisor mínimo criado pela reforma da Previdência. Agora, vamos supor que ele tenha menos que 130. Vamos supor que ele tenha 90 contribuições do PBC. Aí, neste caso, o divisor não é 90 e nem 130. O divisor é 108 contribuições. 108 como divisor dos valores de contribuição do PBC dele, de julho de 94 a abril de 2022. Percebam que isso faz uma diferença, Isso tem uma diferença, porque ela busca esse princípio, essa questão do divisor é estimular com que as pessoas contribuam todo mês. Então é importante que você avalie. Isso não muda para aquelas pessoas que têm a contribuição todos os meses. Mas, de fato, para quem não tem contribuição todo mês, vai ter uma sensível diferença na sua renda. Por isso é importante a sua avaliação por um profissional que vai fazer o planejamento, vai fazer análise do seu caso, verificar se não existem outras regras que você possa se inserir mais para frente, para que você tenha uma aposentadoria mais vantajosa. Perceberam? Compreenderam bem? Eu espero que tenha ficado bem didático para vocês isso, porque isso é de suma importância para a análise do seu direito de aposentadoria. Agora nós vamos falar da outra parte, talvez seja o motivo central desta nova lei, que é a solução das perícias judiciais, as perícias, os laudos periciais dos processos que precisam desta comprovação.
os benefícios por incapacidade, ou assistenciais, ou previdenciários. Então, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, o BPC, que é a pessoa com deficiência que busca um benefício de um salário mínimo. Todos esses processos que dependem da comprovação da incapacidade do segurado para a concessão do benefício devem ser precedidos de uma perícia judicial. Esse perito, ele é pago pela justiça para fazer aquela perícia, ele tem uma remuneração. O que aconteceu é que de 2018 para cá, a justiça começou a ficar sem dinheiro, sem verba, por conta da emenda constitucional do teto de gastos. E nós tínhamos uma lei de 2019 que previu que por prazo de 2 anos o judiciário que deveria pagar essa conta, essa despesa das perícias. Só que esse prazo ele acabou em 21 de setembro de 2021, o ano passado. E de lá para cá nós temos vários processos represados, processos judiciais que estão parados sem uma perícia porque não tem verba para isso. Então, essa lei traz uma solução. E como é que ficou a partir de agora? 2022, as perícias que estão os processos que estão nessa condição de comprovação de incapacidade, que precisam de uma perícia, a despesa vai ser paga pelo réu. Então, houve uma inversão do ônus da prova. É um termo jurídico que nós falamos, porque em todo o processo, o ônus da prova é de quem entra, é de quem alega. Para essa circunstância, no processo previdenciário, vai ser o ônus dessa despesa do réu, no caso o INSS. Então é o INSS que vai ter que antecipar o pagamento dessa perícia, a não ser que o segurado, o autor, tenha condição de pagar a perícia. E aí ele pode sim fazer isso. Caso contrário, ele pode requerer a sua justiça gratuita, ser beneficiário da justiça gratuita. Para os processos que já estavam em andamento desde o ano passado, por exemplo, que ainda não tinha sido solucionado com uma perícia, estabeleceu-se uma solução para que o vencido, aquele que perder, paga a perícia. Então, vai ficar para aquele que perder a ação, vai ter que arcar com esse ônus, excetuados os casos de benefício da justiça gratuita. Então, percebam o quanto é importante que você comprove realmente a sua necessidade de justiça gratuita, de ser beneficiário da justiça gratuita para essa finalidade, tá? O laudo pericial também do perito, ele vai ter que ser melhor fundamentado. Isso é uma exigência da lei. Isso já deveria ser assim, existe um manual de perícias, mas nem sempre isso vinha sendo, como se diz, colocado de maneira evidente. Então, a lei indica isso para que o perito defina de maneira bem fundamentada quais os motivos que o levaram a contradizer o laudo da via administrativa. E quando uma coisa que pode ser um problema é quando ele validar o laudo da via administrativa, que aí o juiz pode julgar improcedente e talvez isso gere algumas outras discussões em âmbito de recurso. E aí nós temos ainda novos requisitos para essas ações. As ações de benefício por incapacidade na petição inicial, e aí neste caso os advogados vão ter que se atentar mais, porque são requisitos que são inseridos por esta lei, são regras processuais que devem constar na inicial. E aí eu digo aqui, para quem já foi meu aluno, inclusive, nas minhas aulas, nos meus cursos, a gente sempre falou sobre isso, a importância de uma descrição clara da doença, a importância da juntada de documentos, de fazendo o liame, né, a relação da doença com a atividade profissional que a pessoa exerce, porque não adianta dizer lá na inicial, fulano tem tal doença, fulano está incapacitado assim e teve um benefício indeferido, não está claro. Então, na verdade, quando a petição é bem fundamentada e esses requisitos que foram inseridos pela lei agora, para quem já advogava com essa busca de efetividade, isso já vinha sendo feito. Então, não acredito que isso venha para prejudicar, ao contrário, vem para facilitar e até trazer mais efetividade nos processos. Bom, pessoal, essas são as minhas considerações acerca dessa lei nova. Eu espero que você tenha compreendido e antes de
de desligar aqui, de terminar, eu quero que você continue nos seguindo, faça seus comentários aqui abaixo, compartilhe com um amigo, se ficou claro para você, se fez sentido para você, curta meu canal e ative as notificações para que você sempre receba aqui um conteúdo que é feito com muito carinho e com muita qualidade da minha parte. Um abraço e até a próxima!